Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, Miguel acordou sobressaltado com o som de vozes alteradas e quando pela casa antiga. Seu pai, um homem conservador e devoto católico, havia convidado um casal gay para jantar na velha casa de repouso da família, um gesto isolado nas colinas de Sintra, e agora, no meio da discussão acalorada, revelava sem querer um segredo que abalaria as fundações da família. Ele próprio havia tido uma relação homossexual no passado. Miguel, aos 25 anos, sentiu o mundo girar, pois aquele convite inocente desenterrava não só o passado do pai, mas também os demónios internos que ele lutava para esconder há anos. Miguel sempre soube que era diferente. Crescer em uma família tradicional portuguesa, onde a missa dominical era obrigatória e as conversas sobre casamento inéditos preenchiam as refeições, havia moldado uma fachada perfeita. Ele trabalhava como professor de história em uma escola secundária na capital, lecionando sobre os grandes navegadores portugueses enquanto navegava em segredo por águas turbulentas de sua própria identidade. Aos domingos, ia à igreja com os pais, rezando não por salvação, mas por forças para suprimir os sentimentos que surgiam ao ver outros homens. Mas naquela noite, tudo mudara. O convite do pai, Sr. António, para o casal gay, dois amigos de longa data que ele conhecera em uma conferência de negócios, parecia inofensivo no início. António era um empresário aposentado, viúvo há 5 anos desde a morte da mãe de Miguel por câncer. Ele gerenciava a casa de repouso familiar, um casarão colonial herdado dos avós, que agora servia como refúgio para idosos. Eles são bons rapazes, Miguel. Vêm de Faro e querem conhecer Sintra, dissera o pai casualmente ao telefone. Miguel, relutante, concordara em vir do apartamento em Lisboa para ajudar na recepção. Mas ao chegar, notara algo estranho no olhar do pai, uma mistura de nostalgia e ansiedade. O jantar começou civilizado. O casal, João e Pedro, eram profissionais bem-sucedidos, João um arquiteto, Pedro um advogado. Conversavam sobre a beleza das praias algarvias e os desafios da vida em Portugal pós-crise econômica. Miguel se sentava em silêncio, observando-os. João e Pedro trocavam olhares afetuosos, toques sutis nas mãos, gestos que Miguel invejava secretamente. Ele havia tido namoradas no passado, relacionamentos forçados para agradar a família, mas nada que preenchesse o vazio. Agora, vendo aquele casal, uma faísca de esperança e medo se acendia. Mas então, veio a discussão. António mencionara casualmente a legalização do casamento gay em 2010, elogiando o progresso social. João concordara, compartilhando sua história de casamento em 2015. Pedro, mais reservado, perguntou sobre a opinião de António. Eu apoio, sim. A vida é curta para julgar o amor alheio, respondera o pai, mas sua voz tremia. Miguel notara o desconforto, mas nada preparara para o que veio a seguir. Pressionado por uma pergunta inocente de João sobre experiências passadas, António explodiu: vocês não entendem. Eu vivi isso na juventude, antes de casar com a mãe do Miguel. Foi um erro, um pecado que enterrei. O silêncio caiu como uma bomba. Miguel sentiu o coração parar. Seu pai, o pilar da moralidade familiar, confessando uma atração pelo mesmo sexo. João e Pedro trocaram olhares constrangidos, tentando acalmar a situação, mas António continuou, as lágrimas escorrendo: eu me casei para esquecer, para ser normal. Mas agora, vendo vocês. Talvez eu tenha errado com todos. Miguel se levantou abruptamente, saindo para o jardim molhado pela chuva. A casa de repouso, com suas paredes antigas e cheiro de madeira úmida, de repente parecia uma prisão. Naquela noite, deitado na cama de infância, Miguel não conseguia dormir. Memórias inundavam, as broncas do pai por ele ser sensível demais, as pressões para namorar a filha do vizinho, as conversas sobre herdar um negócio familiar e formar uma família, como Deus manda. Agora, tudo ganhava novo sentido. O pai não era hipócrita, era vítima do mesmo tormento. Mas isso não aliviava a raiva de Miguel. Porque o pai havia imposto padrões que ele mesmo não seguira. E como isso afetaria sua própria luta. No dia seguinte, o sol de outono iluminava as colinas de Sintra. João e Pedro partiram cedo, deixando um cartão com contatos para apoio. António evitou o filho o dia todo, ocupando-se com os idosos na casa. Miguel, em vez de voltar a Lisboa, decidiu ficar. Ele precisava confrontar o pai, mas primeiro, confrontar a si mesmo. Caminhando pelos jardins,
lembrou-se de um amor não correspondido na universidade, um colega chamado Rui, com quem compartilhara noites de estudo e olhares furtivos. Rui se assumira gay e mudara para o Porto, deixando Miguel para trás com medo. A tensão crescia. À tarde, Miguel encontrou o pai no escritório, revisando contas. Pai, precisamos falar, disse ele, a voz firme. António ergueu os olhos, envelhecidos pela noite insone. Filho, eu não queria que soubesses assim. Foi um erro da juventude. Mas Miguel pressionou, erro. Ou verdade que escondeste? E eu? O que pensas de mim? As palavras saíram como um rio represado. António ficou pálido. Tu. És como eu. Miguel assentiu, as lágrimas vindo. Pela primeira vez, pai e filho se viam sem máscaras. Mas o alívio foi breve. António, moldado por décadas de doutrina católica e pressão social, reagiu com negação. Não, Miguel. Podemos mudar isso. A igreja oferece ajuda, terapias. Miguel recuou, ferido. Mudar. Como tu mudaste, casando e fingindo. A discussão escalou, vozes ecoando pelos corredores. Um idoso residente, Senhora Maria, ouviu e interferiu. António, o amor não é pecado. Deixa o rapaz ser. Mas o dano estava feito. Miguel saiu batendo a porta, dirigindo de volta a Lisboa com o coração em pedaços. Em seu apartamento, Miguel ligou para um amigo de confiança, mas hesitou. Em vez disso, pesquisou grupos de apoio LGBT em Portugal. Encontrou a ILGA Portugal, uma organização em Lisboa. Marcou uma reunião para a semana seguinte. Pela primeira vez, sentia um vislumbre de liberdade, mas o preço era alto: distanciamento do pai, questionamento da fé familiar, medo do julgamento social. A semana passou em turbulência. No trabalho, Miguel distraía-se, errando datas históricas em aula. Alunos notavam sua ausência mental. Em casa, mensagens do pai chegavam: volta, filho. Vamos resolver como família. Mas Miguel precisava de espaço. Então, veio o convite inesperado. Rui, o antigo colega, contactou-o via rede social. Ouvi que estás em Lisboa. Vamos tomar um café. O coração de Miguel acelerou. Era o momento de enfrentar o passado. Miguel encontrou Rui em um café no Bairro Alto, sob o sol poente que tingia as ruas de laranja. Rui, agora um designer gráfico bem-sucedido no Porto, visitava Lisboa para um projeto. Ele parecia o mesmo, olhos castanhos penetrantes, sorriso confiante. Quanto tempo, Miguel? Pareces bem, disse Rui, abraçando-o levemente. Miguel sentiu um arrepio familiar, mas conteve-se. Conversaram sobre a vida, Rui casado com um parceiro há 3 anos, adotando um cão, vivendo abertamente. E tu? Ainda ensinando história? Perguntou Rui. Miguel hesitou, mas o encontro com o pai o impulsionara. Contou sobre a confissão de António, a discussão, sua própria luta. Rui ouviu atentamente, sem julgar. Miguel, eu sempre soube. Na universidade, via nos teus olhares. Por que não disseste nada? Miguel baixou os olhos, medo. Da família, da sociedade. Portugal mudou, mas nas famílias tradicionais. Rui assentiu. Sim, mudou. Mas o medo é interno. Eu saí do armário aos 20, perdi amigos, mas ganhei liberdade. As palavras ecoaram em Miguel, plantando sementes de coragem. De volta ao apartamento, Miguel refletiu. Rui o convidara para um evento LGBT no fim de semana, uma marcha informal em solidariedade. Vem, sem compromisso, dissera. Miguel aceitou, mas o conflito interno crescia. Isso significaria assumir publicamente. E o pai? António ligara novamente, implorando para voltar à casa de repouso. Os idosos perguntam por ti. E eu? Sinto falta. Miguel respondeu friamente, preciso de tempo, pai. No trabalho, a pressão aumentava. Um colega conservador, Sr. Costa, comentara sobre esses modernos, após uma notícia sobre direitos LGBT. Miguel engoliu em seco, mas não rebateu. Em casa, sonhava com Rui,
com toques imaginários que o faziam acordar suado. Era amor reprimido ou mera atração? Decidiu ir ao evento. O sábado chegou ensolarado. No terreiro do Paço, o grupo se reunia, bandeiras arco-íris, discursos sobre igualdade. Rui apresentou Miguel a amigos. Pela primeira vez, ele se sentiu parte de algo maior. Mas então, viu uma figura familiar, o pai de um aluno, um homem influente na comunidade católica. Pânico o invadiu. Escondeu-se atrás de Rui, mas o homem o viu. Professor Miguel. Aqui. Miguel gaguejou uma desculpa, fugindo do local. A humilhação o consumiu. Ligou para Rui, desculpando-se. Não estou pronto. Rui compreendeu, leva tempo. Mas não te escondas para sempre. Em casa, Miguel chorou, questionando tudo. O pai ligou naquela noite: filho, ouvi boatos na escola. O que estás fazendo? Alguém contara. A raiva explodiu: boatos. Como o teu segredo, pai. António defendeu-se: eu me arrependi. Tu podes fazer o mesmo. Miguel desligou, bloqueando o número. Dias se passaram em isolamento. Miguel pediu licença no trabalho, alegando estresse. Caminhava pelas ruas de Alfama, ouvindo fado melancólico que ecoava sua dor. Encontrou um terapeuta online, especializado em questões LGBT. Nas sessões, explorava o trauma, a mãe falecida, que talvez soubesse do segredo do pai, a pressão para ser o homem da casa. O terapeuta incentivava: aceitação começa em ti. Então, veio a traição. Uma carta chegou, do pai, via correio. Miguel, se continuas assim, terei de cortar o apoio financeiro à casa de repouso. Pensa na família. Era chantagem emocional. Miguel enfureceu. A casa era herança, mas o pai controlava as finanças. Ligou para João, o arquiteto do casal convidado. Preciso de conselho. João ouviu e disse: teu pai está projetando o medo dele em ti. Confronta-o, mas com empatia. Miguel decidiu voltar a Sintra. Chegando à casa de repouso, encontrou o pai frágil, envelhecido. Pai, isso para. Eu sou gay. Aceita ou perde-me? António chorou: filho, a sociedade. A igreja. Mas Miguel interrompeu: a sociedade muda. E Deus ama todos. Pela primeira vez, abraçaram-se verdadeiramente. Mas o pai acrescentou: dá-me tempo. Miguel assentiu, mas sabia que a batalha estava longe do fim. Semanas depois, Rui visitou novamente. Desta vez, em Sintra. Caminharam pelos jardins da casa. Teu pai sabe? Perguntou Rui. Miguel confirmou. Rui sorriu: orgulho de ti. Um beijo tímido selou o momento, o primeiro de Miguel. Mas o idílio durou pouco. Senhora Maria, a idosa, viu e contou aos outros residentes. Rumores se espalharam: o filho do dono é homossexual. Alguns idosos, conservadores, reclamaram. António enfrentou uma reunião: não queremos isso aqui. A pressão familiar intensificou. Tios ligaram, condenando. Desonra à família. Miguel defendeu-se em uma ligação coletiva: amor não é desonra. Mas o pai vacilava, dividido entre filho e tradição. Em uma noite, António confessou: eu amei um homem na juventude, mas escolhi o caminho certo. Tu deves fazer o mesmo. Miguel rebateu: certo para quem? Para a sociedade que te feriu. O conflito culminou em uma decisão. Miguel propôs abrir a casa de repouso para idosos LGBT, um refúgio seguro. António recusou inicialmente, mas após ver o sofrimento do filho, cedeu parcialmente: vamos discutir. Era um passo, mas o preço era a perda de alguns residentes. Miguel pagava com isolamento social, mas ganhava autenticidade. Meses se passaram, e a casa de repouso em Sintra transformava-se lentamente. Miguel, agora mais envolvido no negócio familiar, implementava mudanças sutis, palestras sobre diversidade, parcerias com associações LGBT. António resistia, mas via o filho florescer. Rui tornara-se presença constante, visitando nos fins de semana. Seu relacionamento com Miguel aprofundava-se,
conversas profundas, passeios pelas florestas de Sintra, planos para o futuro. Mas sombras pairavam. Uma manhã, uma notícia abalou, um artigo no jornal local sobre mudanças controversas na casa de repouso tradicional. Alguém vazara informações. Acusações de promoção de agenda gay surgiram. António confrontou Miguel, vês? Eu avisei. Miguel investigou, foi Sr. Costa, o colega da escola, amigo de um residente. A traição doía, mas fortalecia a resolução de Miguel. No trabalho, a situação piorava. O diretor chamou Miguel, pais reclamam. Dizem que influencias alunos. Miguel defendeu-se, ensino história, não ideologia. Mas uma suspensão temporária veio. Desempregado momentaneamente, Miguel mergulhou na casa de repouso. Ajudava idosos, ouvia histórias. Um residente, Sr. Manuel, gay enrustido por décadas, confidenciou, investe tua coragem, rapaz. Isso inspirava. Rui propôs morarem juntos no Porto. Deixa Lisboa, começa novo. Miguel hesitou, e o pai? António, vendo o filho sofrer, finalmente abriu-se. Eu errei ao me casar sem amor verdadeiro. Não faças o mesmo. Era uma admissão profunda. Miguel chorou, perdoando parcialmente. Mas a sociedade não perdoava fácil. Manifestações pequenas ocorreram fora da casa, conservadores com cartazes, defenda a família tradicional. Em uma noite tensa, Miguel e Rui enfrentaram vândalos que picharam as paredes, pecadores fora. António, furioso, chamou a polícia. Pela primeira vez, defendeu publicamente, meu filho é bom homem. Deixem-nos em paz. Era um turning point. A mídia cobriu, empresário defende filho gay em Sintra. Apoio veio, doações, novos residentes LGBT. Mas o preço pessoal era alto. Miguel perdeu amigos de infância, familiares distantes o ostracizaram. Em uma reunião familiar no Natal, tios atacaram, desgraça. Miguel rebateu, amor não é desgraça. Saiu com Rui, fortalecido. O relacionamento deles testado, Rui, paciente, mas pressionado por sua própria família. Meus pais aceitam, mas teus. Miguel prometeu, lutaremos juntos. Uma reviravolta veio, António adoeceu, estresse agravando problemas cardíacos. No hospital, confessou a Miguel, fui covarde. Vive tua vida. Miguel cuidou dele, reconciliando. Ao recuperar, António juntou-se a um grupo de apoio para pais de LGBT. Mudança gradual, mas real. Miguel retornou ao trabalho, mas mudou para uma escola mais progressista. Lecionava com paixão, incorporando lições sobre direitos civis. Rui e ele planeavam um casamento. Mas dúvidas surgiam, era certo impor mudanças ao pai. A sociedade portuguesa, apesar de leis progressistas, ainda carregava preconceitos rurais. Em uma viagem a Faro com Rui, Miguel refletiu sobre o casal João e Pedro. Contactou-os, vocês inspiraram. Eles riram, e teu pai nos convidou por acaso. Revelação, António os convidara intencionalmente, suspeitando do filho, querendo testar. Traição novamente. Miguel confrontou o pai, manipulaste. António admitiu, queria ajudar, mas errei o método. Raiva, mas compreensão, intenções boas, execução falha. O conflito moral aprofundava. Miguel questionava, certo expor o pai. Perdoar manipulação. Decisões pesavam. Em uma sessão de terapia, explorava, sacrifício por autenticidade vale. O terapeuta, sim, mas com compaixão. Com o tempo, a casa de repouso prosperava como espaço inclusivo. Novos residentes chegavam, casais LGBT idosos, encontrando paz. António, agora aliado, compartilhava sua história em palestras. Eu vivi escondido. Não façam o mesmo. Miguel orgulhava-se, mas o custo emocional acumulava. Noites de insônia, ansiando pela mãe, o que ela pensaria. Rui e Miguel enfrentavam desafios próprios. Famílias de Rui, no norte, resistiam ao casamento. Tradição católica, diziam. Rui defendia, amor é tradição.
Miguel apoiava, mas internamente duvidava, pronto para casamento. Pressão social invertida. Agora, ser gay era normal, mas casar exigia coragem. Uma crise surgiu. Um residente, Sra. Ana, conservadora, sofreu acidente após discussão sobre orientação. Culparam Miguel. Investigação policial veio, alegando negligência. António defendeu, coincidência. Mas Miguel culpava-se, suas mudanças causaram. O caso arrastou-se, estressando todos. Durante o processo, Miguel descobriu cartas antigas da mãe. Ela sabia do segredo do pai, perdoara. AML como é, escrevia. Isso abalou Miguel, perdoar integralmente. Confrontou António, mãe sofreu por ti. António chorou, sim, e eu amei à minha maneira. Complexidade do amor revelada. Rui propôs pausa, estás sobrecarregado. Miguel recusou, juntos ou nada. Mas tensão crescia. Em uma briga, Rui acusou, priorizas o pai sobre nós. Miguel rebateu, ele é família. Reconciliação veio com honestidade, medo de perder tudo. O caso resolveu-se, acidente natural. Mas dano à reputação persistia. Doações caíram, residentes partiram. Miguel considerou vender a casa. António opôs, é nosso legado. Decisão dividia, preservar ou libertar. Em uma viagem a Lisboa, Miguel participou de uma conferência LGBT. Conheceu ativistas, inspirando-se. Voltou determinado, reformar a casa como centro comunitário. António cedeu, vendo o filho liderar. Mas traição final, um tio, invejoso da herança, vazou documentos falsos alegando fraude. Escândalo midiático. Miguel lutou legalmente, com a ajuda de Pedro, o advogado. Provas inocentaram, mas família fragmentada. Rui e Miguel casaram em cerimônia íntima em Sintra. António abençoou, feliz por vós. Momentos de paz, mas sombras, sociedade ainda julgava. Anos após o casamento, Miguel e Rui adotaram uma criança, navegando burocracias portuguesas. A casa de repouso, agora centro LGBT, florescia. António, aposentado plenamente, vivia lá, contando histórias. Mas paz era frágil. A criança, Sofia, enfrentava bullying na escola, pais gays. Miguel educava, mas doía. Conflitos internos persistiam. Miguel questionava certas escolhas. O pai, envelhecendo, arrependia-se, devia ter vivido meu amor. Miguel consolava, mas refletia, gerações repetindo ciclos. Uma visita surpresa, João e Pedro retornaram. Vosso convite mudou tudo, disse Miguel. Eles riram, e vossa coragem inspira. Discussões profundas sobre sociedade portuguesa, progresso versus preconceito enraizado. Rui enfrentou crise profissional, demissão por ativismo. Miguel apoiou, lutamos. Mas estresse testava casamento. Terapia de casal ajudou, comunicação-chave. António faleceu pacificamente, deixando carta, filho, seu livre. Eu não fui. Funeral reuniu família dividida. Miguel discursou, pai ensinou que amor vence medo. Vida continuou. Miguel escreveu livro sobre sua jornada, best-seller. Debates surgiram, ética de expor segredos familiares. Com o livro publicado, Miguel viajava por Portugal, palestrando. Rui e Sofia o acompanhavam. Sucesso trazia críticas, exploração de dor familiar. Miguel defendia, compartilhar cura. Reflexões finais, danos irreparáveis. Família reconectada parcialmente, sociedade evoluindo. Mas preço, amizades perdidas, saúde mental abalada. Em uma noite em Sintra, Miguel contemplava, valeu. Resposta ambígua. Será que revelar segredos familiares, mesmo com dor, é sempre o caminho certo para a autenticidade?